Você falou na sua apresentação sobre o abismo que separa o filho do pai, o pai do filho, e aí você acrescentou que separa todos nós de todos nós, né? E eu acrescentaria mais ainda, e é isso que esse capítulo da tia, esse trecho da tia mostra, que separa o homem de si mesmo, né? Nós somos desconhecidos para a gente. Acho que a maior parte da gente não conhece. É com esse espírito de desconhecimento que eu trabalho a literatura. A literatura é uma forma de conhecimento, mas é uma forma de conhecimento que parte do desconhecimento e que valoriza muito o desconhecimento, né? Por isso eu acho que é uma forma de conhecimento tão humana, né? As palavras são muito frágeis. Por mais que a gente lute para encontrar a palavra certa, para que as palavras deem conta das coisas que a gente quer dizer, em geral a gente fracassa. É a coisa mais comum a gente tentar dizer uma coisa e dizer outra, falar uma coisa num tom errado, dizer de mau jeito uma coisa que você não queria dizer de mau jeito, sair num tom de mau humor uma coisa que você queria dizer burocraticamente, ou sair com mau humor, que é bom humor, né? A nossa relação com as palavras, com a língua, com a linguagem, é toda ela muito frágil. E na verdade, cara, eu acho que esse é o verdadeiro tema do Ribamar, né? O Ribamar é um romance sobre, como o Caio explicou, é uma carta que um filho escreve para o pai. É um romance sobre a imensa dificuldade que existe, a imensa distância que separa um pai de um filho de um pai. Mas, na verdade, e isso eu entendo hoje, eu não entendia quando eu escrevia, estava escrevendo o livro, né? O livro saiu em 2010, então 2 anos depois eu posso falar isso. Talvez daqui a 2 anos eu fale outra coisa, ou daqui a 2 minutos. Mas enfim, esse livro para mim hoje, ele é sobretudo um livro sobre o fracasso das palavras. Quer dizer, por que uma relação fracassa? Não só a relação do filho com o pai, do pai com o filho, mas as relações entre os seres humanos em geral. Porque as palavras são insuficientes para dizer o que a gente sente, para dizer o que a gente quer, para a gente fazer os pedidos do que a gente necessita, do que a gente deseja, para a gente expressar nossos sonhos, né? As palavras são sempre insuficientes, né? Então a nossa relação de uns com os outros é sempre uma relação que fica pela metade, que fica amputada, que fica fracassada. E esse livro é muito resultado disso. O próprio escritor tem uma relação muito obscura com o seu escrito. Esse livro, no início, ele era um ensaio sobre a relação de escritores famosos com seus pais. Era o que eu ia fazer. Fiquei alguns meses trabalhando nessa pesquisa e chegou um momento que eu comecei a me cansar da pesquisa. Comecei a achar que ela não estava avançando. E aí, comecei a pensar muito no meu pai, que morreu em 82. E comecei a fazer anotações livres, o mais livres possíveis, de memórias da minha relação com meu pai. Até esse momento ainda eram memórias, não eram romance. Chegou um momento, essas lembranças da minha relação com meu pai ficaram tão fortes que eu imaginei, por que não fazer um livro, esquecer da relação do Joyce com o seu pai, do Kafka com o seu pai, né? Deixar de ser tão ambicioso, tão grandiloquente, baixar a bola e tentar fazer alguma coisa a partir da minha relação, José com meu pai, Ribamar. Os nomes são os mesmos, eu fiz questão de manter, embora seja um romance, né? Eu digo que afirmo que é um romance, porque embora eu parta de memórias, de lembranças, grande parte do que está aqui é ficção, é invenção. Uma parte considerável é verdade, mas essa parte que é verdade, ela está ou muito misturada ou muito falsificada pela ficção, não é? E aí, desde menino que eu leio o Kafka, sou apaixonado pelo Kafka. Eu comecei a ler o Kafka com 10 anos. E um dos livros
do Kafka que mais me impressiona é o Carta ao Pai. Não podia ser de outra maneira. Eu que tive uma relação tão difícil com meu pai. Muito difícil. Meu pai morreu em 82, eu tinha 31 anos. Meu pai era bem mais velho que eu, ele tinha 76, 45 anos. Eu nasci, ele tinha 45 anos. Ele era praticamente meu avô. Se você for ver, né, pelo tempo, era uma relação quase que de avô e não de pai. Tanto tempo depois, eu pensei, eu vou tentar refazer o que eu puder refazer dessa relação, mas não escrevendo uma biografia do meu pai, como a minha família pensou, não escrevendo um livro de memórias, mas recriando essa relação numa ficção. Então, desde o início, ficou claro para mim que o que eu ia fazer era um romance. O que eu ia fazer era, sobretudo, inventar, mentir. Eu adoro mentir. Todo escritor adora mentir. Todo escritor tem um prazer imenso em mentir. E inventar, em deturpar, em deformar. Né? E o trabalho é um trabalho de ficção. O que mandou aí foi a minha fantasia. O que eu queria que fosse. Né? Mas, ao mesmo tempo, como era calcado em memórias, era um livro escrito muito no escuro. Quer dizer, eu parti de uma coisa, cheguei a outra, não sei bem como é que saí de uma e entrei em outra. Não é? O escritor não tem controle sobre o que ele escreve, sobre o que ele está fazendo. Ele acha que está escrevendo um livro e está escrevendo outro. O escritor trabalha muito às cegas. Então a cegueira, a consciência do fracasso, a consciência da limitação humana, sobretudo a consciência da fraqueza, da fragilidade, da precariedade das palavras, elas estão em cena o tempo todo quando um escritor está escrevendo uma ficção. Não estou dizendo que é uma regra geral, para cada um a ficção é uma coisa, talvez eu deva afirmar isso na primeira pessoa, né? Para ser mais correto. Isso está em jogo para mim, quer dizer, para mim, ficção e cegueira, e ignorância e desconhecimento são coisas muito próximas, que se envolvem muito. Uma das